Estamos de volta hoje no Entre Elas. Hoje estamos falando sobre o transtorno autismo. Já falamos com uma psicóloga que deu uma iniciativa, né? Deu uma iniciação pra gente do assunto. E agora a gente está recebendo aqui no estúdio a Rosana Lê Dias. A Rosana, tudo bom, Rosana? Bom dia para você, obrigada por ter vindo aqui. A Rosana, gente, ela é mãe de uma criança que tem autismo. E, Rô, gostaria que você contasse como que foi essa experiência. Foi tudo bem na gravidez? Você já tem filhos? Então assim, eu já tinha tido um outro filho antes, né, uns 3 anos antes. Então deu para mim sentir, já pela minha experiência de mãe, o que estava acontecendo, né? E eu costumo dizer até o seguinte, a gestação do Matheus, que é o meu filho, que é ASP, né, que a gente chama os portadores da síndrome de Asperger, ele teve, assim, uma gravidez e um parto totalmente normal. Então, assim, comparado até com o do Rafael, que é meu filho mais velho, foi até muito mais tranquila, né? E quando ele era bebê, eu chamava ele de bebê simpático, porque era um bebê que sorria para todo mundo, ia com todo mundo, né? Então, assim, até em termos de saúde, nunca teve nenhum problema de saúde, era sempre tudo muito tranquilo. E quando foi que você percebeu que alguma coisa estava diferente? Tá, eu acho que, assim, é importante a gente ter esse olhar, não, assim, com tanta emoção, mas de olhar como mãe mesmo e falar, não, eu acho que tem alguma coisa de diferente, né? E começou justamente do jeito que a Patrícia falou, né? Ele tinha 3 anos, e sempre acompanhado por uma pediatra, e ela disse, até 3 é considerado normal um atraso na fala. A partir disso, a gente tem que começar a investigar. E aí você começa, como a grande maioria que eu ouço, assim, também de relatos de outras mães, por uma busca, né, de tentar ver o que é que está acontecendo. Então, é aquilo que ela disse. Vamos ver se ele tem algum problema com a parte auditiva ou de fono e tal. Então, manda para otorrino, manda para foniatra, você faz uma série de exames, não dá nada. Então vamos mandar para a parte de neuro, né? Aí começam umas coisas muito sutis que não te justificariam nada, né? E à medida que a criança vai crescendo, você consegue identificar cada vez mais, né? E nesse ínterim aí, você já tinha... autismo já havia sido ventilado como uma das hipóteses? Não, nunca. Nunca. O diagnóstico definitivo... E assim, apesar dele não ter tido um diagnóstico, ele ter sido feito só aos 9 anos, o que acontecia assim, você vai começando a tratar os sintomas. Então, tem problema de fala? Vamos fazer fono. Tem um problema de comportamento? Vamos fazer terapia. Então, assim, assistido desde os 3 anos, ele sempre foi. Né? E o que eu acho engraçado é isso. A gente, como mãe, não tem o conhecimento do assunto para poder detectar o que é, o que não é. Você trabalhava alguma coisa assim? Eu trabalhava numa multinacional, já fazia acho que uns 16 anos. Então a tua formação era mais para um lado técnico, não tinha nada a ver com isso, não tinha saúde. Você disse que você percebeu que aos 3 anos ele já tinha um probleminha de fala e foi só diagnosticado aos 9 anos. Neste período, como que foi essa coisa do emocional da mãe e também do filho? Como que vocês trabalharam? Filho, irmão, pai, várias coisas. Você fala, bom, alguma coisa tem com essa criança. Então, por exemplo, o jeito de brincar deles é diferente das outras crianças, né? Então, por exemplo, você dá um carrinho, vou dizer, pegava um monte de carrinho e dá para ele brincar. Você vê que as crianças usam o imaginário e tal, e a criança autista, ela é muito concreta, né? Ela não tem essa coisa da abstração. Aí ele pegava, por exemplo, os carrinhos e enfileiravam, assim. Aí eu falava, acho que ele vai ser dono de uma transportadora. Essa coisa assim, mas... E você começa a ver, assim, são muito sutis, na verdade, né? E aí depois você percebe, quando você começa a informar um pouco mais, que dentro do espectro da síndrome de Asperger, cada um tem uma diferenciação. E eu acho que isso ainda é mais dificultoso ainda. Preconceito tem muito. Como você lidou com isso? Mas da família, antes da gente ir, eu queria saber, assim, o núcleo familiar, como é que fica quando você começa a identificar as diferenças? Assim. E também, você disse que aos 9 anos, né, que detectou. Daí, como foi que chegou a esse diagnóstico? Eu acho assim, primeiro respondendo para você, mesmo depois do diagnóstico, saber o que meu filho era, vamos falar assim, para mim nunca foi nenhum problema. Na verdade, foi... Ajudou, porque você fala, agora eu sei. Você direciona
Então, hoje, por exemplo, ele faz um trabalho com uma psicóloga, que é uma pessoa especializada em autismo, que é uma treinadora social. E assim, eu acho que isso traz um benefício muito grande. Ele tem conhecimento disso, ele sabe, né? Eu vejo muitos pais que não transmitem isso, eu também, assim, me cabe a mim julgar a forma que cada um deva viver. Mas eu acredito que se são coisas que vão fazer com que o Matheus seja uma pessoa mais feliz, eu vou tentar propiciar tudo isso para ele. Eu tenho 3 filhos. E eu imagino, porque as crianças, elas têm uma expectativa dentro delas mesmas com a chegada do irmão. E eu vejo, assim, mas na minha família foi esquizofrenia, né? E o irmão sofria muito pelo irmão esquizofrênico. Como é que era essa relação do teu filho com ele? Assim, era de proteção? Porque do meu primo era proteção, assim. Ele... Não, o que eu sinto no Rafa é assim, a gente às vezes tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando você tem uma criança especial, você acaba às vezes negligenciando muito. Né? Então, a psicóloga que tratava o Matheus na época sempre teve esse cuidado de dizer, não se esqueça que você também tem o Rafael. Né? E para o Rafa, assim, a gente procura não ser aquele tipo de mãe e pai que acha que ele tem que aceitar tudo que o irmão faz, que tem que relevar algumas coisas, não. Eu procuro isso assim, justo. Eu até costumo dizer o seguinte, que em casa existem 2 conceitos, certo e errado, e os 2 valem para os 2. Né? Então, eu não costumo fazer diferenciação nesse sentido. Lógico que, assim, respeitando os limites de cada um. Né? Mas, assim, não acho que tenha que ter... E para o Rafa sempre foi também muito tranquilo. Porque eu acho que, assim, quando a família aceita de uma forma muito tranquila, é muito fácil. Né? Agora, assim, o que eu percebo também, até pelo convívio que eu tenho tido do assunto, é que existem ainda muitos pais e muitas mães que não aceitam, que acham que a criança, por exemplo, não tem nada. Porque, como a Noemia estava dizendo... Elas negam. Elas negam. E assim, não, eu conheço pessoas que brigam, inclusive. Não, você está ficando louca porque a criança não tem nada, é coisa da sua cabeça. Né? E como que é essa relação com o outro mesmo, essa coisa do preconceito? Tem ou não? Ou vocês nem perceberam durante essa jornada de vocês? Tá, assim, ela é uma coisa forte, eu já tive, assim, várias situações, mas eu tenho uma filosofia para mim. Eu prefiro assim, existiu preconceito? Tá. Eu tenho um blog que eu coloco todas as vivências que a gente tem, todas as informações que eu recebo disso e tal, ou que eu vou pesquisando. E eu gosto de fazer o seguinte, eu tenho uma frase lá que eu disse assim, eu tenho sim o direito a um dia de tristeza, mas eu não quero que ela faça parte da minha rotina. Então, aconteceu uma coisa, eu fiquei muito chateada. Eu posso, sim, ficar chateada. Por que eu não posso? Se for o caso, até vir a chorar. Só que, assim, amanhã o dia passou, então bola pra frente e vamos ver o que a gente vai fazer com aquilo, né? E se for precisar brigar, eu brigo. Se precisar discutir, a gente discute. E outra coisa que eu acho que, assim, a gente, às vezes, tem que também ser um pouco tolerante com a sociedade. Porque, como não é uma coisa muito marcante, ninguém é obrigado a saber. Tá? Então, muitas vezes eu já me vi na situação de ter que chegar e dizer assim, olha, você desculpe o jeito como meu filho falou, porque eles têm até um problema de ter uma entonação, às vezes, inadequada. Você me desculpe, mas ele é autista. E a pessoa entende e não tem problema nenhum. E respeito. Né? Não tem problema, assim, mas que ele existe e eu acho que eu costumo dizer, como não é aparente, ele é até mais forte do que nas outras síndromes. Porque, por exemplo, se você vê uma criança que... está numa cadeira de roda, ela vai passar por uma situação que não está dentro daquilo que ela vai conseguir lidar, você ajuda, você releva, né? Agora com eles não, ele vai ser o mal educado, ele vai ser a pessoa que falou errado, que fez alguma coisa errada, né? Então, por isso que eu acho que quanto mais informação a gente tiver e falar sobre esse assunto, fica mais fácil para todo mundo. Rosana, olha, infelizmente acabou o tempo, mas a gente não acabou o programa, a gente volta ainda daqui a pouquinho com mais uma mãe que vai falar até também dessas, dos tratamentos e de como está desenvolvendo essa conscientização para as pessoas terem essa conhecimento e inserir melhor essas pessoas. Obrigada, Rô. Obrigada a você. A gente já volta.